queridos irmãos, queridas irmãs. Neste dia 10 de fevereiro, quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum, a liturgia da palavra nos propôs, na primeira leitura, um trecho do livro do Gênesis que nós conhecemos, talvez não na sua profundidade, mas já ouvimos falar. Trata-se do relato da criação do homem e da mulher, o relato da criação de Adão e de Eva. É um relato cheio de simbolismo e de uma grande beleza, e que, entre outras coisas, nos mostra como Deus, diz o texto, formou o homem a partir do pó da terra, soprando-lhe em seguida as narinas. Essa imagem já em si mesma é muito evocativa, porque já indica a dupla realidade da natureza humana. Por um lado, vem da terra, se identifica com o mundo material, com aquilo que nós vemos com os olhos, mas possui o sopro de Deus. Lembrando que a palavra sopro, ar, na língua hebraica, em que foi escrito o Antigo Testamento, mas também em grego, que foi escrito o Novo Testamento, é a mesma palavra que se usa para o termo que nós, em português, usamos para espírito. Portanto, assoprar as narinas significa também dar o seu espírito para que aquele ser retirado do pó da terra se convertesse, diz o texto, em ser vivente. E com isso, afirmar o outro aspecto da natureza humana, que é ser também um ser espiritual, matéria e espírito. Porém, eu queria hoje aqui me deter em um outro elemento que o relato de hoje nos oferece, que está logo no início, né? Estamos no capítulo 2 do livro do Gênesis, né? A partir do versículo 4. Leio, diz o seguinte: no dia em que o Senhor fez o céu e a terra, ainda não havia nenhum arbusto no campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Interessante essa última afirmação. Falava-se de que, por um lado, não havia erva, porque não tinha tido ainda chuva, mas também faltava a presença do homem para cultivar a terra. O texto original, em hebraico, especifica ainda mais, fala, faltava o homem para fazer canais, para irrigar a terra. Por que isso é interessante? O que isso pode nos ensinar? Nos fala da missão dos seres humanos no mundo criado. Deus nos colocou no mundo para cuidar da terra. Isso, em primeiro lugar, já é indicativo, aliás, de algo que o Papa Francisco tem insistido muito, dessa obrigação que todos nós temos, sobretudo os cristãos, de cuidar desta terra que Deus nos deu como casa, mas também indica, talvez de um nível mais profundo e espiritual, dessa chamada que todos nós temos a cultivar, a criar canais em todos os ambientes em que nós existimos, em que nós nos relacionamos. Cultivar a terra, o campo da minha família. Cultivar, criar canais para irrigar o meu ambiente de trabalho, meu ambiente de estudo, as minhas relações de amizade, enfim. Todos nós temos que refletir sobre isso. Se somos homens e mulheres que trazem fecundidade, trazem vida ao ambiente aonde, se encontram, porque é o que a água faz, sem a água tudo fica árido, seco, sem vida. Então, se eu sou uma pessoa que aonde eu estou, eu trago comigo a vida, ou ao contrário, se eu, para onde eu vou, o que eu faço
é levar aridez, é levar como que esse ambiente desértico, sem vida. Se nós pensamos numa passagem do Evangelho de São João, no capítulo 7, podemos ter uma ideia ainda melhor do que significa levar essa água de que falava o livro do Gênesis de modo simbólico. No versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de São João, nós escutamos o seguinte: estava Jesus na grande festa dos tabernáculos. E, diz o texto, no último e principal dia da festa, Jesus de pé exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim? Conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que crerem nele. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, essa água de vida, essa fonte que irriga e que traz fecundidade, que nós somos chamados, a transmitir, é o Espírito Santo, que eu e você recebemos no nosso batismo. Porém, olhando já para o evangelho que escutamos hoje na Santa Missa, que é da narração de São Marcos, nós vimos o perigo que pode ter aquele que, ao invés de levar a água viva do Espírito Santo, leva ao contrário o mal que muitas vezes carrega no próprio coração. De fato, Jesus estava comentando como o que faz o homem ficar impuro não é aquilo que entra pela sua boca. Estava numa discussão sobre a questão dos alimentos que eram puros e impuros, que era próprio da mentalidade judaica. E Jesus diz, não, olha, não há alimento nenhum que possa fazer o homem ficar impuro, porque nada daquilo que ele ingere o faz ficar impuro. Ao contrário, o que deixa o homem impuro é aquilo que sai do seu coração. E desse modo, então, Jesus deixa claro que nós devemos escolher se queremos ser instrumentos para levar a vida, para levar a graça, para irrigar a vida dos demais, ou ao contrário. Se queremos ser instrumentos para que a corrupção que tantas vezes encontramos no nosso coração possa se espalhar e corromper o ambiente em que estamos. De fato, o capítulo 7 do Evangelho de São Marcos diz o seguinte, no versículo 21, pois é de dentro do coração humano, são palavras de Jesus, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas más coisas saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro, tornam o sujeito impuro e também impuros os que estão ao seu redor. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós hoje tomemos a decisão de sermos instrumentos do jardim de Deus, que é o mundo, a começar irrigando o nosso próprio coração com a graça do Espírito Santo. E assim sejamos verdadeiramente homens e mulheres que levam a vida aos demais. E que Deus possa abençoar a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.